Nós estamos, ocasionalmente, quando ministramos a aula aqui, nós estamos acompanhando o livro de Jeremias. Quero lembrar a vocês que você pode recuperar as aulas anteriores, tanto minhas quanto do reverendo Arival e reverendo Hernandes, no canal YouTube da igreja. Você pode ver os vídeos lá que têm sido gravados, o culto e a escola dominical não são só transmitidos pela internet, e queremos agradecer o pessoal que está sempre trabalhando aí na gravação, e como também ficam disponíveis lá, para você poder assistir depois e revisar o que você aprendeu aqui. Então, hoje nós vamos continuar estudando o livro de Jeremias. Nós já estudamos até o capítulo 7, e numa aula passada nós estudamos o começo do capítulo 7, versículos 1 a 15, e nós vamos continuar hoje, a partir do versículo 16, a estudar esse livro profético. E estudar profecia nunca é muito fácil, por isso que as pessoas não gostam muito de ler os profetas e nem de estudá-los. Por isso eu tomei esse desafio de estudar os livros e compartilhar aquilo que tenho estudado com os irmãos e irmãs, para ajudá-lo e ajudá-la a entender essa mensagem complicada. Os livros proféticos muitas vezes não têm muita sequência, não são tão fáceis de ler como os livros históricos. Eles trazem sempre uma mensagem que mexe com a gente, uma mensagem mais pesada, uma mensagem de exortação contra o pecado. Em alguns momentos, uma mensagem de alívio, de restauração também, porque eles também pregam a salvação de Deus. Mas o profeta é conhecido por meter o dedo na ferida, por apontar onde está o pecado. Então, se segura aí na sua cadeira, que a mensagem hoje é profética, mais uma vez, e é uma mensagem de exortação que nós vamos escutar da palavra de Deus, porque é isso que o profeta Jeremias tem para nos falar hoje. Vamos começar com uma oração, então. Senhor Deus, querido Pai, pedimos que Teu Santo Espírito venha nos iluminar no entendimento da Tua palavra. E aquilo que foi revelado ao profeta Jeremias, tanto tempo atrás, se torne vivo e eficaz para discernir o nosso coração, a nossa situação, a nossa vida, e possa ser aplicado nos dias de hoje pelo Teu povo aqui reunido. Tu nos abençoes no entendimento da Tua palavra, mas principalmente que Tu nos guies na prática de tudo aquilo que é ensinado. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Apenas como uma revisão rápida e geral, para você que talvez não tenha acompanhado as aulas anteriores ou nunca chegou a ler Jeremias, eu preciso lembrar você que Jeremias está vivendo uma situação muito próxima daquilo que foi o cativeiro ou o exílio de Judá, do Reino do Sul. Isaías foi um profeta bem anterior, cerca de 100 a 150 anos antes. Ele profetizou no seu tempo, e na época de Isaías houve o cativeiro do Reino do Norte. O Reino de Israel tinha se dividido em norte e sul, depois de Salomão, e a Síria, os assírios vieram e levaram o pessoal do norte 100 anos antes aí dessa época de Jeremias, e agora tinha se levantado uma outra superpotência, os babilônios. A Babilônia, lá na mesma região da Mesopotâmia, tinha surgido, tinha dominado os assírios, e agora estava surgindo como uma ameaça que vinha para dominar todos aqueles países que ficavam ali na Palestina. E Jeremias tem pregado já desde o começo do livro, dizendo que a Babilônia é um instrumento de Deus, é a punição, de Deus que Deus vai usar para punir o seu povo.
Ele vai falar isso mais claramente nos capítulos posteriores, sugerindo que o povo se submeta a essa disciplina de Deus. Mas nesses primeiros capítulos, Jeremias está falando bastante do pecado do povo. Por que que Deus está irado contra seu povo? Ele está tentando mostrar ao povo por que que essas coisas estão acontecendo e por que que Deus está levantando juízo contra o seu povo, contra os seus filhos. E ele faz isso, obviamente, como todo profeta, porque ele quer chamar o povo ao arrependimento. Às vezes é difícil a gente entender isso, mas toda profecia visa o arrependimento. Toda palavra de Deus visa nos chamar de volta para Deus. Mesmo quando Deus está sendo duro conosco, mesmo quando Deus está nos disciplinando, Ele sempre está nos chamando para Ele, nos trazendo para si. Não é assim que nós, os pais, fazemos com nossos filhos? Mesmo se você está disciplinando, mesmo se você está dando uma bronca, mesmo se você estiver sendo o mais duro possível, o que você quer é a reconstrução do relacionamento, é ajeitar a vida do seu filho, é colocá-lo no caminho certo. Você não está fazendo isso porque você quer destruir a vida do seu filho. Eu espero que não. Mas você quer ajeitar a vida dele. E Deus faz isso conosco também. Mas Jeremias, como a gente sabe, numa próxima oportunidade vamos ver isso também, Jeremias é conhecido como profeta chorão porque ele sofre muito. Porque ele tem uma mensagem, quando Deus o chamou, lá no capítulo 1, como nós vimos, Deus o chamou e ele já disse, olha, você tem uma mensagem dura, Jeremias, e as pessoas não vão te escutar. Esse meu povo não quer saber da minha mensagem. Então Jeremias passou um mau pedaço aí por causa disso. E tudo isso forma o contexto dessas coisas que nós vamos ler. Hoje nós vamos ler um trecho pequeno também, que é o final do capítulo 7, mas nós vamos ler então a partir do versículo 16, e nós vamos até o capítulo 8, versículo 3, que termina essa perícope, esse trecho da palavra de Jeremias. Então abra sua Bíblia lá em Jeremias, capítulo 7, a partir do versículo 16. Vamos fazer uma leitura responsiva da palavra. Eu começo lendo então o versículo 16 e vocês leem o versículo seguinte, acompanhando de preferência na revista, na versão da Almeida, Revista Atualizada. Tu, pois, não intercedas por esse povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre esse lugar, sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. Arderá e não se apagará. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ajuntai os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, e comei carne. Porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para diante.
Mas não me destes ouvido, nem me atendestes, endurecestes a cerviz e fizestes pior do que de vossos pais. Dir-lhe-ás: esta é a nação que não atende à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina. Já pereceu, a verdade foi eliminada da sua boca. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal perante mim, diz o Senhor. Puseram os seus ídolos abomináveis na casa que se chama pelo meu nome, para a contaminarem. Portanto, eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se chamará Tofete, nem vale do filho de Non, mas o vale da matança. Os mortos serão enterrados em Tofete por não haver outro lugar. Farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de folguedo e a de alegria, a voz de noivo e de noiva, porque a terra se tornará em desolação. Espalhá-los-ão ao sol e à lua e a todo o exército do céu, a quem tinham amado e a quem serviram, e após quem tinham ido, e a quem procuraram, e diante de quem se tinham prostrado. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como estercos sobre a terra, todos juntos. Escolherão antes a morte do que a vida todos os que restarem desta raça malvada, que ficar nos lugares para onde os dispersei, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Essa é a palavra de Deus para meditarmos hoje. É um texto longo e nem sempre a gente faz essa leitura conjunta, mas é bom ouvir a igreja lendo a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E simples ler a palavra de Deus e escutá-la já traz alterações, né, na nossa vida, já começa a mexer com o nosso coração. Mas vamos dar uma olhadinha o que Jeremias está falando aqui. Eu queria comentar com vocês algumas características desse texto, algumas partes dessa mensagem e trazer pelo menos 5 aplicações bastante práticas para a nossa vida. Jeremias recebe uma ordem muito estranha nos primeiros versículos, aquilo que a gente começou a ler, porque Deus está falando ali no versículo 16... Jeremias, não intercedas por esse povo, não levantes por ele oração, não me importunes. Deus está mandando o profeta não orar. Já pensou sobre isso? Se Deus chegasse para você e disse, para de fazer oração, não me importuna. E aí, pessoal, o que está acontecendo, Deus? Não posso mais orar? Não posso... O pastor vive falando para a gente fazer oração e agora tu vem aqui e diz para eu não fazer oração? Como é que a gente pode entender essa situação? Os profetas, eles tinham como parte do seu ministério a transmissão da palavra de Deus ao povo, mas também a intercessão pelo povo. Moisés intercedeu pelo povo em algumas ocasiões, o profeta Samuel também intercedeu pelo povo, o profeta Isaías, o profeta Amós. Os profetas às vezes tinham esse debate com Deus, essa fúria, ou esse clamor, esse fervor no seu coração, esse fogo, como Jeremias vai falar, de falar a palavra de Deus, mas também de suplicar a Deus que tivesse misericórdia do povo.
E é interessante que Deus permitiu que até mesmo Sodoma, uma cidade que foi totalmente destruída pela fúria de Deus, tivesse um intercessor. Deus permitiu que Abraão negociasse com ele lá em Gênesis 18, se você lembra, e ele foi caminhando com Deus e foi negociando para ver se Deus pouparia a cidade se tivesse tantos justos. Mas Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, não adianta mais você interceder, não adianta orar pelo seu povo, porque o seu povo não tem mais chance. Jeremias fazia uma oração apaixonada, veemente, um clamor, ele estava levantando um clamor, ele estava importunando Deus com a sua insistência, com a sua oração, pedindo misericórdia de Deus, mas Deus está dizendo para ele: chegou o momento, Jeremias, em que não dá mais para você orar. E Deus vai repetir essa ordem depois, lá no capítulo 11, versículo 14, se você quiser anotar, no capítulo 14, versículo 11, e no 15, versículo 1, Deus continua falando para Jeremias: Jeremias, passou o momento, não tem mais oportunidade agora para você orar. O que quer dizer isso? Quer dizer que o povo já tinha chegado a um tal nível de apostasia, a um tal nível de pecado, que Deus estava dizendo: não adianta mais você orar, porque a disciplina já está determinada, o juízo já está determinado. Lá no capítulo 11, versículo 14, o versículo é muito semelhante, e ele diz para Jeremias: não ores por esse povo, não levantes por eles clamor nem oração, porque não os ouvirei quando eles clamarem a mim por causa do seu mal. Um pouquinho mais específico, um pouquinho mais claro, mas Deus está falando a mesma coisa, ele não vai ouvir esse povo, porque eles estavam tão entranhados na prática do mal, tão longe do verdadeiro relacionamento com Deus, que Deus está dizendo para Jeremias: não adianta você pedir misericórdia, porque a disciplina vai vir. Alguns estudiosos entendem que até isso é um mecanismo, um dispositivo retórico para causar impacto no povo e produzir arrependimento. E eu acredito que eles têm razão nisso, porque, como eu falei, a profecia sempre visa produzir arrependimento. E às vezes Deus tem que ser duro dessa maneira para produzir um impacto na vida dos seus filhos. Como muitas vezes a gente tem que fazer com os nossos filhos. Às vezes você tem que dar uma de duro amor, um amor pesado, um amor que disciplina, um amor que diz para o filho: eu não vou mais falar com você, eu não vou mais ouvir você, para ver se dá uma chacoalhada e a pessoa põe a mão na cabeça e começa a pensar sobre a vida. Não deve ser uma coisa tão constante isso, mas existem ocasiões em que você precisa fazer isso. E Deus está fazendo isso com o seu povo aqui. Ele está dizendo para Jeremias que ele não deve orar pelo seu povo. Mas com isso eu queria trazer uma aplicação prática já. Até quando nós devemos orar pelos pecadores? Até quando nós devemos orar pelo povo de Deus que tem problemas e tem pecado e vive numa situação complicada? Quando a gente escuta as coisas que acontecem no meio da igreja de Jesus, às vezes a gente fica com vontade de sair da igreja, a gente fica com vontade de dizer: Deus, não aguento mais tanta coisa, tantos líderes, tantos crentes que fazem coisas erradas. Faz alguma coisa, Deus, o teu povo está vivendo no pecado. Será que chegou o momento de a gente parar de orar pelo povo? Eu diria que não. Por quê? Eu talvez já teria desistido. Eu teria desistido de orar pelo povo de Judá, eu teria desistido talvez de orar pela igreja, mas Deus não nos deu essa ordem. Então eu digo: você tem que interceder pela igreja, você tem que interceder pelo povo de Deus, você tem que interceder pelos pecadores que você conhece, começando por você, até que Deus mande você parar. Se você tiver uma revelação específica de Deus, se Deus chegar para você e disser: não ora mais, daí você para de orar. Enquanto você não receber essa ordem, esse mandamento de não interceder, de não orar,
você precisa persistir na oração. Todos nós precisamos aprender com o profeta Jeremias a levantar um clamor, a buscar de Deus misericórdia, a pedir que Ele faça uma intervenção no meio da igreja, que Ele produza um reavivamento, que o Espírito Santo dEle nos leve a aprendermos a praticar todas aquelas coisas que Jesus nos ensinou e a vivermos o que cremos, como o pastor Arival comentou. Então essa é uma primeira aplicação, muito simples, né? Mas não tome para você essa palavra de não interceder pelo povo, porque isso se refere àquele momento específico, foi uma palavra para Jeremias, e que mostra exatamente que nós devemos interceder, até que Deus nos diga também de uma maneira semelhante. Agora, outra coisa Deus está falando aqui nesse versículo 16, no finalzinho, e vai falar nos versículos que a gente lê um pouco mais para frente, né? Ele começa dizendo aqui que Jeremias não deve orar porque ele não vai ouvir Jeremias. A gente leu lá no 11:14, que na verdade ele não vai ouvir o povo também quando eles orarem por causa do seu mal. E aqui nos versículos 23 para frente, desse capítulo 7, a gente vê que Deus repetidamente usa o verbo ouvir, e ele diz: dai ouvidos à minha voz. Eu serei meu Deus, o vosso Deus. 24, mas não deram ouvidos, nem atenderam. Versículo 26, mas não me destes ouvidos, nem me atendestes. Versículo 27, mas não te darão ouvidos, não te responderão. Então, aqui constantemente a gente percebe, também em outros versículos de Jeremias, que o povo tinha um probleminha de audição, né? Tinha um probleminha de surdez. Eles não estavam ouvindo a Deus. E ouvir é uma palavra que na Bíblia tem um significado muito claro, né? Ouvir significa obedecer. Ouvir não quer dizer ter escutado a palavra e ela entrou no seu cérebro e você sabe recitar decora a palavra. Quando Deus fala de dar ouvidos, de atender, Ele está falando sempre de obedecer. Então tem muito a ver com essa mensagem da prática da palavra. Você só ouve a palavra de Deus quando você a está praticando. Jesus vai falar as mesmas coisas, quando Ele compara a casa na rocha com a casa na praia, né? Ele vai falar da questão de ouvir a palavra, de obedecer, de praticar. Então, esse verbo ouvir, se você prestar atenção em Jeremias, é uma das palavras-chave do livro. Ouvir é usado 226 vezes nesse livro. Mais do que o dobro de qualquer outro livro da Bíblia. Jeremias realmente estava batendo nessa tecla. Vocês não estão ouvindo, vocês precisam ouvir. Ele fala sobre ouvir o tempo todo, por quê? Porque embora ele tivesse falado tanto, as pessoas continuaram surdas, elas continuaram desobedientes. Elas não conseguiam ouvir a Deus. Mas o que é importante é que Deus está falando aqui, tanto para Jeremias, quanto lá no 11:14, como a gente leu, Ele está falando para o povo: eu não vou ouvir vocês. Já que vocês não estão me ouvindo, eu não vou ouvir vocês. E isso deve preocupar você, isso deve me preocupar. Porque Deus está falando, e aqui está uma aplicação muito prática, que o relacionamento com Deus, o relacionamento pactual que nós temos, o relacionamento de aliança, ele é de mão dupla. Ele começa pela graça, sempre. A Bíblia é muito clara em falar que é Deus que começa esse relacionamento, é Deus que chama você para a sua presença, é Ele que redime, que limpa, que purifica você, e você só está aqui hoje porque Deus chamou você para estar perto dEle. Mas Deus exige fé e obediência em reação à sua graça. A graça não é barata. A graça não é algo para você desprezar e jogar fora.
Porque Deus não gosta muito quando a gente joga fora a graça dele. Ele não fica satisfeito com essa reação de desprezo, essa reação de desconsideração que muitos do povo dele tiveram no passado e muitos ainda têm hoje, para com a graça e a misericórdia que ele oferece. Por isso o relacionamento é de mão dupla. Ele exige fé e obediência para nós perseverarmos e continuarmos andando na sua presença. E ele está dizendo aqui para o povo, se nós não ouvimos, ele não vai nos ouvir. Se nós não obedecemos, se não há obediência na sua vida, a sua oração não serve para nada. Então Deus está falando uma coisa muito clara aqui para o povo da época de Jeremias, que se aplica muito facilmente a nós. Você quer saber por que o seu relacionamento com Deus não está funcionando, por que parece que o céu está fechado? Comece a examinar a sua vida, comece a examinar se você tem buscado verdadeiramente o Senhor, se você tem obedecido ao Senhor nas coisas que realmente importam. Nosso Deus é gracioso e muitas vezes nós erramos e mesmo assim Ele estende a sua graça, a sua misericórdia, Ele continua nos ouvindo, Ele continua nos abençoando. Mas chega um momento, e é isso que ele está falando aqui, chega um momento em que Deus vai começar a dizer, não dá mais para ouvir você. Porque você continuamente não obedece, você não ouve. Não estou dizendo que Deus trata isso na relação 1 para 1. Você desobedeceu, imediatamente você já vai sofrer uma consequência. Nosso Deus não é um Deus manipulador, vingativo, que quer tratar todo mundo a ferro e fogo. Ele é um Deus muito gracioso, muito misericordioso. Mas chega um momento em que ele vai trazer uma mensagem dessa para o seu povo, quando ele diz, olha, os meus profetas, como ele falou, eu enviei os profetas, eu adverti, eu exortei, mas mesmo assim, vocês não ouviram. Então agora eu não vou mais ouvir vocês. Se você está aqui hoje, é porque você está buscando o Senhor. É porque você está querendo alinhar a sua vida, porque você quer obedecer os mandamentos de Deus. Mas essa mensagem deve sempre ficar presente no nosso coração como uma exortação contra a nossa apostasia, contra o nosso se desviar de Deus, contra a nossa desobediência contínua e quanto mais e rebelde. Porque se a gente vai para esse caminho, Deus pode algum dia dizer isso para nós, eu não vou mais ouvir a sua oração. E por que Jeremias continua a pregar então, se ninguém ouve? Ele fala para Jeremias, olha, você vai pregar lá no versículo 27, você vai dizer essas palavras, mas eles não vão dar ouvidos. Você vai chamá-los, mas eles não vão te responder. Você vai dizer para eles, vocês são um povo, uma nação que não ouve a voz do Senhor, que não aceita a disciplina. A verdade já pereceu, já foi eliminada da sua boca. Jeremias tem palavras muito duras, mas por que ele continua pregando? Primeiro, porque a pregação da palavra sempre é necessária. Mesmo que você esteja pregando para ouvidos moucos, ouvidos surdos, como era uma expressão antiga, você esteja falando com uma parede. Às vezes a gente usa essa expressão também, que a pessoa parece uma parede, ela não escuta nada, você fala e parece que não entra a palavra de Deus, não entra a exortação, mas a palavra de Deus ela deve ser pregada. Paulo diz isso, no Novo Testamento diz, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Nós temos que continuar pregando a palavra de Deus, mesmo que seja para caracterizar qual é a vontade de Deus e qual é a palavra de Deus, e deixar claro que Deus não está concordando com aquele pecado, com aquela situação. Também porque a exortação divina sempre é uma oportunidade, como eu já falei, para trazer o arrependimento. E algumas vezes é aquela milésima vez, é aquela oportunidade que você achou que não adiantava mais falar, mas naquela vez que você pregou, naquela vez que você falou, Deus produziu um quebrantamento. É preciso sabedoria para pregar a palavra de Deus. Não adianta também você se tornar um chato.
Não se torne um profeta chato, não seja uma pessoa que está julgando os outros e querendo bater na cabeça dos outros porque os outros estão pecando. Aprenda com os profetas, aprenda com Isaías, com Jeremias, que claramente a profecia começa com você. Começa falando contra a sua vida, porque você também é pecador. Então comece primeiro reconhecendo que você é pecador. Daí você pode pregar a palavra de Deus para os outros pecadores. E Deus, através da sua misericórdia, pode usar você para que a palavra dele alcance o coração daqueles que estão ouvindo você. Um terceiro motivo pelo qual Jeremias prega é que as pessoas que estão lendo esse livro de Jeremias, ele falou essas coisas naquela época que a Babilônia estava cercando a cidade e começando o seu movimento de levar Judá para o cativeiro. Mas o livro dele, completo e escrito, foi lido principalmente por aqueles que já estavam lá na Babilônia, pelos exilados. E eles também precisavam entender o porquê que eles estavam lá, o que eles estavam fazendo ali, o que tinha acontecido. Deus tinha sido derrotado por Marduk, o deus da Babilônia? Claramente não. O Jeremias está mostrando que Deus trouxe esse cativeiro, Deus trouxe esse exílio, trouxe a disciplina sobre seu povo por causa do pecado. O povo estava no cativeiro, estava no exílio, estava sofrendo porque Deus, que tem controle absoluto sobre nossas vidas, fez isso com o povo, porque ele exortou e o povo não ouviu. Então a pregação da palavra também explica muitas vezes o que está acontecendo na nossa vida. Nem todo sofrimento e problemas que nós temos na nossa vida é decorrente de obediência. Precisa a gente entender isso. Isso é que Jó vai nos ensinar, isso fica para uma outra oportunidade. Nem todo sofrimento é decorrente de obediência. Mas a desobediência, em geral, produz sofrimento. De alguma maneira, vai haver aí uma disciplina de Deus, porque a Bíblia nos fala muito claramente que Deus disciplina os filhos a quem ama. Então vai haver uma consequência. Pode não ser imediata, pode não ser física, pode não ser algo que você perceba tão claramente, mas as nossas desobediências, elas trazem consequências. Então é por isso que é necessário a gente ler a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus, para que fique muito claro todas essas coisas. E às vezes você vai conseguir avaliar a sua vida e perceber que o que está acontecendo é muitas vezes fruto da sua reação correta ou incorreta à palavra de Deus. Então essa é uma outra aplicação, né? Toda exposição da palavra de Deus é uma oportunidade para arrependimento. Arrependimento é outra palavra-chave desse livro, como a gente já tinha comentado. Ele usa muito essa palavra de voltar-se para Deus, de retornar para Deus, de se arrepender. Jeremias fala muito que nós precisamos obedecer, e Jeremias fala muito que nós precisamos nos arrepender. Por isso é um livro importante para você ler, porque ele nos chama para essas duas coisas muito importantes. Então, mesmo ao anunciar um juízo tão severo, Deus quer que você se converta, Deus quer que o seu povo volte para Ele e o busque. E lá em Hebreus capítulo 3, o autor faz essa exortação. Não sei se você já leu lá, mas depois dê uma lidinha em Hebreus 3, versículos 12 a 14. Ele citando um salmo de Davi, ele diz: hoje não endureçais os vossos corações. Ao escutar a exortação de Deus, ao escutar o que aconteceu no passado, ao perceber como o povo de Deus agiu no passado, nós devemos entender essa exortação para as nossas vidas e devemos cuidar para que nosso coração não se endureça, para que a gente não sofra as mesmas coisas que eles já sofreram. Essas exortações estão escritas para a nossa edificação, para o nosso crescimento e para que a gente aprenda com o que já aconteceu no passado. Mas vamos caminhar um pouquinho mais, vamos tentar entender um pouquinho do pecado. A gente já falou sobre isso e, obviamente, o profeta vai continuamente falar sobre os problemas básicos do povo,
né? E qual é o problema básico aqui? A gente vê claramente ali a partir do versículo 18, ele começa a dizer o quê? Que existia idolatria. A família toda estava envolvida na idolatria. Os filhos estão pegando a lenha, os pais estão acendendo fogo e as mães estão fazendo bolo. Porque uma das maneiras de adorar a rainha dos céus, essa deusa da antiguidade, era oferecendo bolos, oferecendo comida. Parece uma coisa tão antiga assim, né? Tem gente que ainda oferece comida para os deuses hoje. Não sei se você ouviu falar disso. Não é tão antiga essa prática. Nós não costumamos fazer isso nas nossas igrejas, né? É Deus que nos oferece, na verdade, a refeição, e não nós que oferecemos para Deus, né? Mas era um costume de muitos povos, muitas religiões, de oferecer comida para os deuses, como uma maneira de agradar os deuses. E aqui Jeremias está dizendo, olha, estão todos juntos nesse processo, toda a família está adorando a rainha dos céus. Essa rainha dos céus, embora a gente queira associar com outra rainha muito mais moderna, mas essa rainha dos céus é a deusa Astarote, ou talvez para os mesopotâmios a deusa Ishtar, né? Os gregos identificaram essa deusa com a Afrodite, os romanos com Vênus. É a deusa da fertilidade, é a deusa da beleza, é a deusa do sexo. E eles adoravam essa deusa. Por que eles adoravam? Porque eles queriam se tornar férteis, eles queriam que os campos produzissem, eles queriam ter abundância, ter riqueza. Eles adoravam essa deusa porque eles queriam garantir o sustento. E eles queriam que suas famílias tivessem filhos. Eles queriam garantir que suas esposas fossem férteis, não só seus campos. Eles queriam alcançar esses ideais de prosperidade daquela época, que era ter comida e ter filhos. E, obviamente, Deus fala que ele não pode aceitar isso. Ele tinha feito um pacto, ele tinha feito uma aliança com o seu povo para que eles o adorassem. Os mandamentos começam claramente falando que ele não quer a adoração de outros deuses. Deuteronômio fala claramente isso. Ouve, ó Israel, o teu Deus. O Senhor teu Deus é o único Deus. Mas o povo de Deus, o povo crente, muitas vezes adora outros deuses. E observe lá no versículo 30, o que é mais terrível. Quando ele diz para Jerusalém, olha, pode cortar os cabelos consagrados, ele está dizendo no 29, Deus já te rejeitou, a aliança não está funcionando mais. Por quê? Porque os filhos de Judá, no versículo 30, fizeram o que era mal perante mim, puseram os seus ídolos abomináveis na casa que se chama pelo meu nome, ou seja, dentro do templo, eles estão adorando outros deuses. Edificaram os altos de Tofete, ou seja, altares, sacrifícios ali, naquela região, para queimarem a seus filhos e as suas filhas. Jeremias vai falar sobre isso depois em outros textos, lá no capítulo 44. O povo de Deus estava sacrificando crianças para Moloque. Você já imaginou o que é levar o seu filho para ser queimado vivo nos braços de uma estátua? Isso parece que nos causa uma angústia. Você pensa assim, puxa, eu gerei meu filho, eu estou educando meu filho, eu amo meu filho, mas você quer tanto amar esse Deus e quer tanto servir esse Deus que você pega o seu filho e diz, está aqui, eu estou entregando para você. Só que em vez de você fazer isso para o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, você está fazendo para o Deus errado. Você está fazendo para aquele demônio que se apresentou como Deus da Palestina, o Moloque, e que exigia sacrifícios de crianças. E Deus está falando claramente ali no versículo 31, eu nunca ordenei isso. Eu não aceito essas coisas, isso nunca me passou pela mente.
Deus não quer o sacrifício físico dos nossos filhos. O que Ele quer é a entrega completa dos nossos filhos a Ele, que foi o que Ele pediu para Abraão. Ele quer que nós saibamos que Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o Senhor da nossa família. Mas Ele não quer que você mate seu filho, que você entregue num sacrifício. Mas o povo de Deus naquela época estava fazendo isso. E a gente diz, esse povo estava corrompido. Porque nós não fazemos esse tipo de coisa. Será que não? É que eu queria trazer você a uma reflexão, a pensar claramente, né? Porque isso ainda é uma coisa que acontece hoje. Talvez, não claramente, né, no meio da igreja, mas nós vamos ver também que de uma maneira mais metafórica acontece. Mas eu lembro de uma ocasião, anos atrás, que estávamos ensinando a Bíblia para uma família e descobrimos que naquela família o pai tinha feito um pacto com um orixá e tinha oferecido a filha em troca de uma cura para a sua perna. Ele estava com um problema crônico na perna. E ele entregou a filha para o orixá, para aquele demônio. E disse, pode ficar. Os pais continuam fazendo isso. Graças a Deus ele se converteu, a família se converteu depois, e essas coisas foram revertidas em nome de Jesus, mas as pessoas continuam fazendo essas trocas, essas barganhas, e às vezes essas coisas entram dentro da igreja. Eu espero, em nome de Jesus, que você nunca faça isso aqui no meio da igreja, de oferecer seus filhos para os deuses errados, para os demônios, para outras pessoas, mas talvez você esteja fazendo isso sem saber. Quais são os deuses que nós temos adorado hoje em dia? Quais são os deuses que o povo de Deus tem idolatrado? O teólogo Christopher Wright, que tem alguns livros publicados em português, recomendo, um autor muito bíblico, muito bom. No livro dele, da Missão de Deus, ele fala sobre 4 categorias de ídolos. Ele fala que nós temos aqueles ídolos que nos seduzem, que nos atraem, que nos fascinam. Temos aqueles deuses que nós adoramos porque nós temos medo. Então nós apaziguamos aqueles deuses porque nós temos medo do que eles podem fazer. Tem aqueles deuses que nós depositamos confiança, que nós passamos a ficar dependentes, nós confiamos neles para poder viver. E tem deuses que provêm as coisas que nós necessitamos. Ele cita vários textos bíblicos, mas nós não temos tempo para examinar todos eles. Quais são os ídolos que nós adoramos hoje na nossa sociedade? Se você pensasse, eu vou dar algumas ideias, algumas sugestões aqui, mas é uma reflexão que você tem que pensar. Quais são os ídolos que nos seduzem hoje? O que as pessoas querem? O que o nosso povo quer, o povo brasileiro? O que os seres humanos ao redor da terra querem? Nós queremos beleza, né? A beleza física é um Deus que continua sendo adorado hoje, assim como Afrodite era adorada no passado, assim como Astarote era adorada no passado, as pessoas continuam adorando a beleza física, elas estão atrás constantemente da beleza, elas querem ser reconhecidas pelos outros como pessoas belas. Usam produtos, fazem cirurgias, se modificam, estão sempre preocupadas com a sua aparência. É bom ter uma certa preocupação, não precisamos ser desleixados, mas a gente tem que tomar cuidado qual o grau de nosso envolvimento com essa divindade aí da beleza. A liberdade sexual, a fertilidade que estava junto com essa questão da beleza, continua sendo adorada hoje. As pessoas querem ser livres, querem poder fazer o que quiserem nessa área. A prosperidade, o consumismo. As pessoas adoravam Astarote porque elas queriam que os seus campos fossem férteis, elas queriam ter abundância de produção. Por que queriam ter abundância de produção? Porque estavam com fome? Não.
porque se eu tenho mais produção, eu tenho mais para vender para os outros, eu vou ter mais dinheiro, daí eu posso comprar coisas. Você acha que o consumismo é uma invenção do século XXI? Não, talvez o século XXI tenha exagerado agora nessa questão de tal maneira que nós vivemos num ritmo consumista. Mas a ganância, o desejo de ter coisas, está lá na raiz da humanidade, já no passado. Quando Eva olhou a árvore, ela viu que ela era desejável para se comer. Está na raiz do pecado, o desejo de ter as coisas, a cobiça. Tiago vai falar da cobiça. Nós queremos ter coisas, nós somos consumistas. Será que você não está adorando esse Deus consumista? Será que você está sacrificando seus filhos para esse Deus? Você está levando, alguns autores são duros, eles falam que nós levamos os nossos filhos, as nossas famílias, nos templos do consumismo. Sabe qual é esse templo? O shopping. Por que você vai no shopping center? É isso que você planejou fazer hoje, depois da igreja? Você vai levar a família toda no shopping center. Para que você vai lá? Você vai para ter comunhão com as pessoas? Você vai para ter comunhão com a família? Ou você vai para consumir? É pesada essa reflexão. Eu não estou dizendo que você não deva ir no shopping center, porque só tem demônio lá e só tem coisa que não é de Deus. Você é filho de Deus, Deus é o Criador de todas as coisas, e onde pisa a planta do nosso pé, ali está o reino de Deus sendo anunciado e sendo avançado. Mas por que você vai? Você tem que examinar a motivação do seu coração. Será que você não está adorando esses deuses da beleza, do consumismo, deuses que seduzem, os deuses da fama? Quanto tempo você gasta olhando esportes, olhando as artes, cinema, TV, as redes sociais? Quanto tempo você está atrás da fama das outras pessoas? Do que está acontecendo com os outros? Por que você se interessa tanto? Porque você tem misericórdia no seu coração? Porque você quer orar por essas pessoas? Ou porque você tem um desejo de ser como aquelas pessoas, de ter o que elas têm e de fazer fofoca com os amigos? Qual é a motivação do seu coração para ir atrás dessas coisas? Então, tem muitas coisas que nos seduzem. Pode não ser um Deus de madeira, de pedra, que você está adorando, mas talvez você esteja adorando outros deuses que estão representando os mesmos valores daquela época, da deusa Astarote. Talvez você adore alguns deuses porque você tem medo. Nós vivemos numa época em que as pessoas têm muito medo da morte. No passado, as pessoas aceitavam a morte como parte da existência humana. E hoje a morte é vista com um olhar terrível. As pessoas fazem tudo para fugir da morte. Técnicas estão sendo desenvolvidas para se fugir da morte, da falta de saúde. O que você faz? Quem que você adora para você fugir dessas coisas? Você busca o verdadeiro Deus, que é o único que pode dar vida, ou você busca outras coisas? As pessoas têm medo aqui nessa cidade, nessa grande metrópole, as pessoas têm medo de serem assaltadas na rua. Você não tem esse medo? Acho que todos nós temos o medo de que você seja sequestrado, seja assaltado. Quem que você adora? A quem que você apazigua para evitar essas coisas? Você confia no Deus soberano que controla a sua vida? Ou você faz alguma coisa, você tenta apaziguar algum Deus aí para se livrar desses problemas? Tem deuses que nós confiamos. Em que você confia? Quem que te dá segurança? São as riquezas? São os amigos influentes? É a sua educação? Em que você confia? Muitas vezes isso se torna um ídolo na sua vida, porque você deixa de confiar no verdadeiro Deus, que é o único que pode nos prover segurança, e você passa a confiar naquelas coisas que você já adquiriu, ou naquelas coisas que você conseguiu na sua vida. Lá em Deuteronômio, Moisés já falava para o povo isso, capítulo 7, capítulo 8, ele dizia: olha, quando você estiver na terra que Deus colocar você, e você estiver com a casa cheia e a plantação produzindo, não diga no seu coração: foi o meu braço forte que fez essas coisas todas. Não se esqueça do seu Deus.
E muitas vezes a gente começa a adorar as coisas, a gente começa a depender daquilo que nós fizemos, nós conquistamos. E isso se torna um ídolo. Você pode ser o seu pior ídolo, porque você começa a adorar você mesmo, porque você se acha uma pessoa que produz, que faz, que acontece. E até para as necessidades, Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo alimento, pelo vestuário, pelo trabalho. Mas nós continuamos ansiosos. A igreja não escutou ainda essa palavra de Jesus, porque ao conversar com os crentes, continuamente eu escuto uma ansiedade com relação a essas coisas. Eu percebo isso na minha vida, percebo na minha família, percebo na vida dos outros. Nós não conseguimos descansar em Deus, nós estamos sempre ansiosos. Isso pode se tornar um ídolo na sua vida também, porque você deixa de adorar o verdadeiro Deus, deixa de confiar em Deus, porque você tem preocupações que Deus diz para você não ter. Ele está provendo essas coisas, e você não deve se preocupar então com elas. Então eu queria chamar você a essa exortação, chamar você a pensar. Jeremias está falando claramente que o povo daquela época estava adorando aos ídolos, adorando a outros deuses, de uma maneira que estava provocando Deus a ira, estava fazendo com que Deus trouxesse juízo, um juízo duro contra seu povo. E na sua vida, como é que está essa coisa? Aproveite esse momento de reflexão profética para olhar quais são os deuses que estão querendo se apossar da minha vida, quais são os ídolos que estão presentes na minha vida. E se você reconhece algum deles, se o Espírito Santo está tocando o seu coração e está falando com você, confesse isso para Deus e liberte-se desses ídolos. Tome posições hoje. Muitas vezes não vai ser fácil você mudar uma rotina de vida, mas ela tem que começar com um primeiro passo, ela tem que começar com uma decisão de você mudar de vida, de você se voltar para o verdadeiro Deus, de você querer adorar ao Senhor Deus revelado nas Escrituras. Por quê? Porque a idolatria causa mal. Ele fala isso no versículo 19. Capítulo 7, versículo 19, Jeremias está trazendo uma palavra do próprio Javé, de Deus. Ele diz: acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos para a sua própria vergonha? A idolatria nos causa vergonha. Lá no capítulo 25, versículo 7, Jeremias vai dizer que o Senhor mesmo, de novo, através de Jeremias, está dizendo: todavia não me destes ouvidos, mas me provocastes a ira com as obras de vossas mãos, para o vosso próprio mal. A idolatria provoca o nosso mal. O único Deus que gera vida ao ser adorado é o Deus verdadeiro revelado na Bíblia. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida. Só Ele pode gerar vida. Se você adorar os outros deuses, eles não têm vida para oferecer para você. Eles têm distorções, eles têm engano, ilusão. Algo que parece ser vida, mas que no final tem um sabor amargo e acaba destruindo a sua vida. Somente o nosso Deus Javé, o nosso Deus Jesus, é o Deus que vivifica, é o Deus que produz transformação de vida e renova a nossa existência. Então fica essa pergunta também como aplicação prática para você. O que você está fazendo aqui hoje? Por que que você busca a Deus? Por que que você vem à igreja? Você está buscando vida? Você está buscando transformação? Você quer ouvir e praticar? Ou você quer alívio de consciência? Você quer cumprir um ritual? E eu queria terminar dentro desse ponto de rituais e motivação, ali nos versículos 21 em diante.
Deus começa a falar dos holocaustos, dos sacrifícios, está dizendo, olha, então ajuntem os holocaustos, os sacrifícios, comam carne à vontade, vocês não precisam se preocupar aí com os rituais, pode misturar tudo, pode ficar com tudo. Jeremias está tocando num ponto que vários outros profetas trazem, que é a da inutilidade dos sacrifícios, das práticas rituais, das práticas religiosas, quando não existe verdadeira obediência. E Deus está falando aqui no versículo 22, no capítulo 7, porque eu não falei para os vossos pais, não ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios. Aí você pode pensar assim, opa, como assim Deus não ordenou? Está cheio de versículo lá no Pentateuco sobre os sacrifícios, lá em Levítico, a partir de Êxodo, capítulo 25, Deus manda construir o tabernáculo, depois ele fala para dar as ofertas, os holocaustos. Não foi Deus que ordenou isso? Entenda o que Jeremias está falando aqui. O que Deus está falando através de Jeremias é que, quando os tirei da terra do Egito, quando Deus trouxe o povo até o Sinai, ele não tinha dado ordens sobre o culto e nem sobre os sacrifícios. O começo do livro de Êxodo começa a falar dessa redenção que Deus produz com o seu povo. Ele manda Moisés, ele tira com as 10 pragas do Egito e leva até o Monte Sinai. 18 capítulos se passam, e daí no capítulo 19 de Êxodo ele chega no Monte Sinai. E se você for lá olhar no capítulo 19 de Êxodo, versículos 5 e 6, você vai ver, ou começando até com o versículo 4, são versículos muito importantes que você deve marcar na sua Bíblia e ler de vez em quando. Deus diz que, Êxodo 19, versículo 4, tende visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Deus começa dizendo, olha, eu tirei vocês lá do Egito e trouxe vocês até mim, graça. A revelação de Deus sempre começa com graça. Deus trouxe o povo até a sua presença. Não tem exigência nenhuma. Deus não deu nenhuma condição. Ele pegou o seu povo e ele salvou o seu povo. Não há condições. Versículo 5, começam as condições. Agora, pois, se vocês ouvirem a minha voz, guardarem a minha aliança, vocês vão ser propriedade peculiar, porque toda a terra é minha, vocês vão ser reino de sacerdotes, nação santa. As condições começam quando você já está na presença de Deus. Então, Deus não falou nada aqui. Você observe que essas condições aqui não tem nada a ver com prestar sacrifícios e nem com regras de culto. Essas condições aqui têm a ver com ouvir a minha voz. Olha o que Jeremias está falando o tempo todo. Vocês não estão ouvindo a minha voz. E guardar a minha aliança. As condições que Deus estabelece para nós sermos seu povo, para nós andarmos com Ele, são ouvir a sua voz, a comunhão e obediência. Ele quer ser o nosso Deus. Ele quer que nós sejamos o seu povo. Ele quer essa comunhão, esse relacionamento contínuo. Ele quer obediência aos seus mandamentos. Foi para isso que Ele nos chamou. Depois da aliança feita lá no capítulo 24 de Êxodo, a aliança com sangue que Moisés fez, é que a partir do capítulo 25 ele começa a explicar como é que eles iam montar o tabernáculo para poder ter uma adoração verdadeira. E lá no livro de Levítico ele começa a explicar como é que eram os sacrifícios que poderiam estabelecer ou restabelecer o relacionamento com Deus no caso de pecado. Então Deus dá essas instruções de como nós devemos nos aproximar dele, mas o que Jeremias está falando aqui, o que Isaías falou no capítulo 1, se você quiser olhar lá, versículos 11 a 17, no capítulo 58 de Isaías, que fala sobre o jejum, tantos outros profetas, Amós, Miqueias, falaram sobre essas mesmas questões. O que Deus está dizendo muito claramente nas suas escrituras é que o que Ele quer é obediência e não sacrifícios. Ele falou isso, né? Samuel falou isso para Saul, lá em 1 Samuel 15, 22. Obediência eu quero, não sacrifícios. O que Deus quer é a prática da justiça, é a ética,
É uma vida de acordo com os princípios que Ele estabeleceu na sua palavra. Os sacrifícios aqui representam para nós hoje na igreja o nosso louvor, as nossas ofertas, o nosso culto que nós oferecemos a Deus, a nossa participação na igreja, o nosso serviço aos irmãos, as nossas atividades nos vários departamentos e movimentos da igreja. Tudo isso representa aquilo que nós trazemos para Deus. E Deus está dizendo, isso só tem sentido se tiver obediência. Se não tem obediência, isso não serve para nada. Jeremias já tinha falado isso naquele sermão do capítulo 7, do começo lá, quando ele diz para o povo, olha, vocês estão confiando na presença do templo, no fato de que existe templo, no fato de que vocês têm uma igreja para se reunir e se chamam de crentes, mas isso não adianta nada. Se vocês não estão obedecendo os mandamentos de Deus, se vocês não conhecem os 10 mandamentos, não praticam isso na vida de vocês, isso não adianta de nada. Então essa é uma aplicação muito simples, muito prática, que os profetas constantemente repetem e trazem à tona. A prática religiosa, o que você faz aqui para Deus, é menos importante do que a sua obediência. Ela não pode servir como substituto. Então você tem que pensar o que você está fazendo aqui. Se não há obediência em sua vida, o seu culto não serve para nada. Então, esse texto está falando essas duas coisas, né? Começamos falando da oração. Se não há obediência na sua vida, a oração não serve para nada. E se não há obediência na sua vida, o culto não serve para nada. Porque o que Deus quer é comunhão e obediência. Ele quer que você ouça o que Ele está falando. E ouvir significa praticar. O simples fato de vir à igreja, o simples fato de carregar uma Bíblia debaixo do braço, de cantar louvores a Deus, não é suficiente. Isso é algo que você deve fazer, você deve louvar a Deus dessa maneira, você deve servir a Deus dessa maneira, mas como fruto da sua obediência, nunca como substituto. Então, se na sua vida a coisa não está andando certa, e os profetas vão falar isso mais claramente em outros momentos, se o seu amor para com seu irmão não se demonstra nas suas práticas, você não está obedecendo a Deus. A obediência a Deus não é só na minha vida pessoal, na minha vida de oração, na minha leitura da Bíblia. É no meu relacionamento com o próximo. João vai falar isso na carta dele, né? Ele diz que se você não consegue amar ao seu irmão a quem você vê, como é que você pode dizer que você ama a Deus a quem você não vê? O seu amor para com Deus, o amor vertical, ele se revela na maneira como você trata as pessoas que estão do seu lado. E se você oprime essas pessoas, se você não trata bem essas pessoas, se você não exerce o amor divino para com essas pessoas, você não está obedecendo a Deus. E Jeremias toca nesse ponto. Ele fala da opressão social. E muitos de nós temos posição social, nós temos condição de termos funcionários em casa, pessoas que a gente contrata, funcionários nas nossas empresas, temos posição na sociedade. Como é que você trata as pessoas que dependem de você? Isso também faz parte da obediência a Deus. Ficam aí várias reflexões, né, dessa palavra de Jeremias, para você pensar. Eu sei que a palavra profética é sempre uma palavra dura, a palavra de exortação, mas eu quero afirmar com você que essa palavra que também mexe com a minha vida, que também eu aplico para a minha vida, é uma palavra que Deus trouxe para nós hoje, para nós entendermos um pouco mais de Jeremias, entendermos o que aconteceu no passado com o povo de Judá, e para que com essa exortação nós possamos avaliar a nossa vida, possamos nos revestir do novo homem, como diz Paulo, possamos buscar a unção do Espírito Santo e aprender a praticar todas as coisas que Jesus nos ensinou. Que Deus nos abençoe nisso. Amém? Vamos terminar com
Uma oração. Senhor Jesus, obrigado por essa dura palavra do teu profeta Jeremias. Obrigado, Senhor, porque tu és um Deus gracioso e amoroso. E mesmo nessa palavra de exortação que nos chacoalha, que nos chama a atenção, nós percebemos o teu amor pelas nossas vidas. Pedimos que o teu Santo Espírito sonde os nossos corações e nos livre de todo ídolo, de tudo aquilo que substitui o nosso amor a Ti, de tudo aquilo que nos desvia de Ti. Nós estamos aqui reunidos porque queremos Te adorar, porque queremos Te servir, queremos Te dizer que Tu és o único Deus, Tu és o nosso Deus. E nós queremos nos livrar de qualquer coisa que possa nos distanciar de Ti. Sonda as nossas vidas, ó Senhor. Livra-nos do mal, livra-nos do nosso próprio pecado. Nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém.